Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. Bom, esse é o mês das almas do purgatório, o mês que nós devemos rezar. Isso é de tal forma importante que a própria Penitenciária Apostólica do Vaticano aumentou o número das indulgências aos que rezarem durante todo esse mês de novembro. E eu vou até ler para vocês rapidamente, para que vocês saibam como ganhar indulgências nesse mês de novembro e como livrar almas do purgatório. Eu vou ler rapidamente isso aqui para não tomar muito tempo do nosso vídeo, porque a história que eu tenho aqui hoje é do outro mundo. É o caso das almas do purgatório ajudando uma pessoa ligada ao Padre Pio. E a gente pensa que as almas do purgatório só estão lá para sofrer, né, para depois se livrarem e ir para o céu. Não, elas também nos ajudam. Isso nós vamos ver nessa história que vocês esperem um pouquinho, até eu dizer o que exatamente vocês podem fazer nesse mês de novembro. Eu acho que isso aqui é serviço de utilidade pública espiritual, né? As indulgências concedidas pela Igreja aos fiéis defuntos no dia 2 e em toda a primeira semana de novembro serão estendidas durante todo o mês de novembro. A decisão é da Penitenciária Apostólica e poderão lucrar as indulgências em favor dos falecidos aqueles que rezarem nas intenções do Papa na forma estabelecida pela Igreja. O que são indulgências? Quando nós nos confessamos, nossos pecados são perdoados, mas as marcas do pecado permanecem em nossas vidas. Nós ficamos feridos. O perdão nos é dado, mas é preciso corrigir aquilo que ficou destruído pelo pecado, ou seja, é preciso que unamos ao perdão, à penitência, à purificação, explica Dom Edmar Peron. Portanto, ao rezar pelos que já morreram, os fiéis podem alcançar indulgência em favor daqueles que já se foram, pedindo a purificação dos pecados. Então, a indulgência é uma graça extraordinária que Deus concede sobre determinadas circunstâncias para purificar as sequelas do pecado. Olha só, para nós. Se a alma não as purifica na terra, Deus concede que a alma pague suas penas no purgatório, caso ela morra em estado de graça. Claro. Evidentemente, quando ela ganha indulgências, várias dessas penas são liquidadas, quando não for uma indulgência plenária, e aí, se a pessoa morre ato contínuo, ela vai para o céu, ela nem passa no purgatório, né? Então, vocês veem que é uma misericórdia de Deus espetacular. As indulgências do mês de novembro. Primeiro, aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo que só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária. Mês de novembro, visitar mentalmente pelos defuntos. Né? Só aplicável aos defuntos, a oração. Diariamente, nas condições de costume, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, Pai Nosso e o Credo. Nos restantes dias do ano, indulgência parcial. Então, se nós não pudermos ir no cemitério, diariamente nós podemos, através da confissão sacramental, da comunhão eucarística, da oração nas intenções do Santo Pontífice, que é um Pai Nosso e um Credo, nós podemos ganhar indulgências nesses dias todos nós podemos ganhar todos os dias do ano, mas no mês de novembro ela se estende até o final de novembro nas intenções dos fiéis defuntos. Segundo, em todas as igrejas e oratórios pode-se ganhar a indulgência plenária aplicável aos defuntos, ao rezar por eles nas condições de costume, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, um Pai Nosso e um Credo também. Pronto, está aí explicado. Eu vou pedir até para colocarem isso no nosso site, e aí você coloca lá, procura lá como indulgências, e aí vai ter um post lá explicando direitinho isso aí, que eu acho que é muito importante. Bom, já começou o canal, a playlist exclusiva dos membros do canal sobre Santa Teresinha. Olha, tem cada coisa. Hoje, por exemplo, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as irmãs de Santa Teresinha.
ela tinha várias irmãs, todas religiosas, mas vamos contar como é que era cada uma, o nome de cada uma, para que convento foi, etc. Eu acho que é uma coisa muito importante para nós entendermos o contexto Santa Teresinha. Então, se você ainda não é membro do canal, aqui no botão aqui, seja membro, clica lá. É um valorzinho ridículo até o que se pede, que é cobrado diretamente pelo Google, etc., para que se possa ter acesso a essa lista e com a vantagem de que uma parte disso aí você ajuda o nosso canal, nosso apostolado, tudo que nós fazemos na Associação Regina Filha, tá bom? Então, e os filhos protegidos do Padre Pio, não esqueçam, vocês têm acesso a todos esses vídeos através da capelinha, porque vocês têm todos acesso aberto na capelinha. Filho protegido do Padre Pio pode fazer o que bem entender na capelinha. Bom, e amanhã, no vídeo de amanhã, nós vamos ver um vídeo muito interessante também do Padre Pio, que é uma pessoa que fez um ato de desapego. Nós vamos falar sobre o desapego e o Padre Pio a recompensou. Bom, antes de mais nada, ouça esse recadinho, nós vamos entrar direto na história da alma do purgatório que consegue um emprego para uma jovem. Já pensou? Vamos ouvir primeiro o recadinho? Este lindo calendário 2022, com fotos raras e frases inspiradoras do Padre Pio, já abençoado por um sacerdote, pode ser seu. Mas corra, o nosso estoque é limitado e pode acabar antes do previsto. Por isso, inscreva-se agora no grupo Filhos Protegidos para receber o seu. Ligue 0800 006 1223 das 8 às 18 horas, se você estiver no Brasil, ou 707 502 677 das 11 às 21 horas, caso você esteja em Portugal. Nosso plantão funciona de segunda a sexta-feira. Bom, está aí o nosso recadinho. Por que vocês não dão para o Padre Pio um presente de Natal, hein? Inscrevendo-se como filho protegido do Padre Pio. Agora é. Por que vocês não dão para os filhos, para os netos, para os tios, sobrinhos, enfim. Fica aí uma dica e você vai estar ajudando muitíssimo o apostolado do Padre Pio. A alma do purgatório consegue emprego a uma jovem. Isso é tirado do livro de Quem Morrer Verá. Não é quem viver verá, né, que se usa normalmente. Não, Quem Morrer Verá, o Purgatório e o Paraíso. Pelo servo de Deus, Padre Dolindo Ruotolo. Vocês vão ver quem é esse padre. Quem é esse padre? Ligação dele com o Padre Pio, seríssima. Então ele começa a história. Essa história é narrada pelo Padre Dolindo Ruotolo, um amigo do Padre Pio, a quem ele chamava de o Santo Apóstolo de Nápoles. Não é brincadeira. Ser chamado assim pelo Padre Pio não é qualquer coisa. Se o Santo Padre Pio dissesse o Odair é o Santo Apóstolo de São Paulo, meu Deus do céu, é porque eu estaria num grau de santidade fora de série. Né? Fora de série. Porque o Padre Pio sabia o que dizia. Comigo não teria perigo de dizer isso. Em 1967, quando uma filha espiritual consultou o Padre Pio sobre o que pensava acerca dos escritos do Padre Dolindo, olha o que o Padre Pio respondeu: nada que sai da pena de Dom Dolindo deve ser perdido. Nada. Tudo que ele escreve é importante para a santificação. Tudo. Elogio daqueles. Portanto, nós teremos uma história que vai ser narrada por alguém que gozava da mais plena confiança do Padre Pio, tá certo? Então, essa é a história. Nela veremos que as almas do purgatório sabem retribuir generosamente a caridade recebida. Então, quando você reza por uma alma do purgatório, você vai ser contemplado com a gratidão delas. Não esqueça. Também o Padre Pio experimentou muitas vezes essa mesma experiência de gratidão, como foi a visita das almas dos soldados que foram até o convento agradecer-lhe pelas suas orações, soldados que tinham morrido na guerra. Basta vocês procurarem aí eu vou deixar aqui, um card no canal aí, e basta vocês procurarem depois o vídeo Soldados Mortos Gritam o Nome do Padre Pio, no nosso canal. Eu aproveito também para você, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito,
Você sempre vai ter histórias impressionantes como essa que eu vou ler agora, e você já é incluído na missa da próxima quinta-feira, seu nome, suas intenções, e para todo mundo com quem você compartilhar, você inclui essas pessoas também, mesmo que elas não queiram. Você coloca eles na missa, reza por eles, eles vão receber graças sem saber por quê. Essa que é a grande verdade. Então, vamos começar a história do padre Dolindo. Deixa eu ver aqui, eu não posso errar o nome dele. Padre Dolindo. Em Paris, no ano de 1817, havia uma pobre empregada doméstica chamada Mônica. Educada cristãmente em seu povoado, tinha o piedoso costume de fazer celebrar a cada mês, com seus poucos rendimentos, uma missa pelos defuntos. Ela rezava pelo descanso dos defuntos, pelas almas do purgatório, todo mês, ganhando pouquinho, ganhando o que ganhava naquela época, em 1817, uma empregada doméstica, mas era todo mês. Ela assistia também ao sacrifício, ao santo sacrifício, e unindo suas orações àquelas do sacerdote para obter a libertação da alma que mais necessitasse. Um dia, adoeceu e não teve remédio senão internar-se no Hospital dos Pobres. Depois de 6 semanas, deram-lhe alta. Perdera, porém, o emprego e não sabia onde refugiar-se, débil e sem recursos. Coitada, caiu em desgraça. Deram alta, ela ficou doente, deram alta. E como é que ficaram as missas que ela mandava celebrar todo mês pelas Santas Almas? Vamos continuar a história? Despedida por seus patrões, não tinha mais dinheiro para satisfazer seu piedoso costume de mandar celebrar a missa. No dia em que saiu do hospital, tinha somente 20 francos, a moeda da época, 20 francos no bolso. Encomendou-se com muito fervor ao senhor e se pôs a procurar um emprego. Havendo ouvido falar de uma agência, dirige-se para lá com a esperança de encontrar algum trabalho. Ao passar em frente de uma igreja, lembrou-se que naquele mês não havia mandado celebrar a missa costumeira. Olha como ela amava as almas do purgatório. Mas, não tendo mais dinheiro que os 20 francos, teve medo de privar-se deles. E se isso aqui me fizer falta? Não tenho mais nada, não tenho emprego, não tenho mais nada. Entretanto, triunfa nela a piedade, e entrando na igreja, doou os 20 francos, que naquele tempo era a oferta fixada para uma missa, e a fez celebrar, assistindo-a com fervor, rogando à divina providência que não a abandonasse. Ou seja, ela fez um ato de confiança que muitos não fazem, Um ato de confiança na providência, nas almas do purgatório, etc., em Deus, na providência divina, porque ela deu tudo, né? Eu vejo pessoas que às vezes pedem muito nos comentários, mas o que dão para o Padre Pio? A gente precisa ter também essa piedade, né? O que ajuda no apostolado do Padre Pio? Não é simplesmente a gente pedir, né? E ela que rezou com fervor e tudo mais. Imagina, um filho protegido do Padre Pio, ele tem mais de 72 missas por ano. Uma pessoa que não dá valor a isso, ela corre sério risco na sua vida espiritual, né? Até porque o filho protegido do Padre Pio, depois que falece, ele continua nas intenções dessas missas. E são missas, se ele estiver no purgatório, vai aliviá-lo ou até livrá-lo mais rápido do purgatório. Vocês já pensaram nisso? Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que é urgente se tornar um filho protegido do Padre Pio. Urgente. Não esqueçam disso. Liguem aí para esse número aí, 0800 006 1223, ou para esse número de Portugal também. Inscreva-se com o filho protegido do Padre Pio. Olha que manancial de graças que você recebe. Bom, voltamos aqui para Mônica. Então, ela fez um ato de confiança, hein? Às vezes, desculpe falar assim claramente, mas há pessoas que estão doando pouquíssimo,
menor doação que podem, enfim, com muito mérito, diga-se de passagem. Mas, às vezes, um outro diz assim, eu não vou poder porque está ficando muito pesado para mim. Eu também reconheço que a situação econômica de hoje está difícil, é pesado. Mas, às vezes, eu pergunto, será que é pesado mesmo? É R$ 1 por dia. Será que não dá para a gente pensar naqueles uns reais, R$ 1 por dia que a gente perde várias vezes, joga fora, paga isso, paga aquilo, né? Não dá para colocar o Padre Pio na sua prioridade antes de suspender. Sua prioridade tem que ser a sua vida espiritual, sua salvação. Essa é a sua prioridade. Quem não tem isso como prioridade não vai ter nada. Desculpe falar assim francamente, mas é que eu às vezes não entendo. Bom, a Mônica, então, mandou rezar a missa, saiu da igreja, agora que a história vai ficar quente, saiu da igreja preocupada e aflita pelo seu estado miserável, não tinha um tostão no bolso. Prosseguia seu caminho, quando encontrou com um jovem rapaz, alto, pálido e de nobre aspecto, que se aproximou dela e disse, você está em busca de um emprego, não é mesmo? Sim, meu senhor, responde ela. Ele fala, muito bem, vá a este endereço, procure a senhora dona da casa e você encontrará um trabalho. Quem era aquele homem? Como é que ele sabia que ela estava procurando emprego? Mas a história não para por aí, não. Ela vai ficar mais impressionante do que você já deve estar imaginando. Você está imaginando? É uma alma de purgatório que a passou para ajudar? Calma. Vai até o fim que você ainda vai se surpreender demais. E o jovem desapareceu no meio da multidão, sem dar-lhe tempo de agradecer. Ficou Mônica perplexa, sem saber o que pensar nem como explicar aquilo. Como poderia ele saber que ela precisava de um emprego, visto que que ela não comunicara a ninguém o seu desamparo? Ela não tinha falado para ninguém, ela tinha acabado de ser desempregada. O primeiro ato que ela fez foi gastar os 20 francos na missa. Então, ela não tinha falado para ninguém. A boa jovem dirigiu-se de imediato ao endereço informado pelo rapaz e, ao subir a escada, viu descer uma empregada doméstica com um pacote debaixo do braço. Perguntou-lhe se a senhora estava em casa, mas esta respondeu-lhe bruscamente que a senhora lhe abriria a porta. Vai lá que ela abre a porta. Devia ser um prédio de apartamento daqueles que tem em Paris, né? Já que, nesse momento, ela, essa que estava descendo, havia deixado o seu trabalho. Poxa, uma tinha deixado o trabalho, a outra recebeu indicação do trabalho. Que coincidência é essa? Subindo as escadas, bate na porta indicada pelo rapaz. Uma senhora de nobre aspecto vem abrir-lhe a porta. A ela, Mônica contou o que havia sucedido, perguntando-lhe se precisava de uma empregada. A senhora, maravilhada, perguntava-lhe quem poderia lhe haver dado seu endereço, já que poucos minutos antes havia despedido sua empregada anterior porque era insolente e por sua má conduta. Era aquela com quem ela cruzou na escada. Era insolente, tinha uma má conduta e perdeu o emprego. Enquanto ainda se encontrava surpreendida que um jovem desconhecido lhe houvesse dado o endereço, quer dizer, a própria mulher falou, mas que estranho, né? Eu acabei de mandar embora uma empregada, né? A empregada, levantando os olhos para um móvel, quer dizer, a Mônica, observou um retrato que ali estava, parou e disse, aqui está ele. Senhora, o jovem que falou comigo, quando eu saí da missa e me deu seu endereço, eu venho por recomendação dele. Diante de tal afirmação, a senhora, lançando um grito, caiu desmaiada. Apenas voltou a si, lançou seus braços à jovem, da Mônica, abraçando-a com efusão e lhe disse, a partir deste momento eu te considero como minha querida filha e não como minha empregada, porque foi o meu filho, o que eu perdi há 2 anos atrás, quem te mandou aqui. E isto se deve à missa que você mandou celebrar pela sua libertação do purgatório.
Deus seja louvado. Ou seja, ela acabou de fazer um ato de confiança, deu o último dinheirinho que ela tinha para rezar uma missa pelas almas do purgatório, imediatamente uma alma que foi libertada apareceu para ajudá-la. E essa alma, ela descobriu que já tinha falecido há 2 anos, portanto, era uma alma salva, né? E mandou ela para trabalhar para a mãe dele, né? Ou seja, as almas do purgatório, elas têm um papel ativo na nossa vida. Nós podemos pedir ajuda às almas do purgatório. A mãe de Santa Teresinha, como nós veremos lá na nossa playlist lá de Santa Teresinha, ela pedia para as almas do purgatório guardarem Santa Teresinha, como era bebê, para não cair do berço, né? Então, elas também têm um papel. Elas não estão lá só sofrendo, apanhando, etc., para depois ir para o céu, não. Elas também ajudam, os sofrimentos delas também são revertidos para nós. Olha que impressionante isso aí. E seja, pois, bem-vinda, disse a senhora, né, a mãe daquele rapaz, aquela alma. Ficai e trabalhai em minha casa, onde rezaremos juntas por aqueles que sofrem antes de entrar na pátria bem-aventurada do paraíso. O defunto alcançara, pois, de Deus a permissão para vir agradecer a sua benfeitora e pagar-lhe a sua caridade. Linda história, linda, linda. Daqui a pouco eu vou publicar no Telegram a oração pedindo a intercessão das benditas almas do purgatório. É uma oração muito bonita que você pode encontrar também no site reginafilia.com.br, mas lá no Telegram já sai hoje e você vai ver que é uma oração linda, maravilhosa, para nós rezarmos nesse mês de novembro, né? Vamos libertar almas, vamos fazer uma cruzada para libertar almas, e elas vão ser muito gratas a você, a mim, a todos nós que rezarmos. Vocês viram a gratidão dessa alma? Viram como ela premiou a confiança da Mônica? Eu bato muito nessa tecla porque não é brincadeira. A pessoa está na rua da amargura, ela faz um ato de amor de Deus e Deus muda tudo. Deus muda tudo. Então, o que a gente está esperando para mudar? O que a gente estava esperando? Acumular aflições, desesperos, etc. Quando o Padre Pio pode, ele é santo, está no céu, contemplando Deus face a face. Como as almas do purgatório também contemplam a Deus. Então, vamos fazer alguma coisa por ele? Está aí. Quem gostou desse vídeo, dê aqui o seu like. Quem gostou, vai lá para o finzinho, lá tem um valeu lá, ajuda o nosso canal. Você pode também ajudar através do Pix, para que nós possamos enfrentar o final do ano, que não é brincadeira, como eu já disse para vocês. Eu indico um vídeo antigo que vale a pena vocês assistirem, ainda nesse mês de novembro, chama Almas do Purgatório podem rezar por você? É uma pergunta e tem a resposta do Padre Pio. E é muito interessante, está aí na descrição do canal o link, vocês já clicam lá e acertam. Não deixem de fazer sua inscrição, acionar o sininho, compartilhar, para colocar todo mundo, inclusive você, na missa da próxima quinta-feira. E amanhã, o vídeo de amanhã vai ser uma pessoa que diz: eu fiz um ato de desapego e o Padre Pio me recompensou. É uma história do Padre Pio ainda, não é testemunho moderno, não. Faz parte das histórias e dos milagres do Padre Pio. Bom, não deixe de terminar o dia sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio e rezemos agora a Ave Maria por todos aqueles que acompanharam o nosso canal até agora e, finalmente, com a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria, caríssimos irmãos, Brasil e Portugal. E não esqueçam, rezem muito pelas almas do purgatório neste mês de novembro e ganhem todas essas indulgências maravilhosas. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Tenha sempre uma inspiração divina ao começar cada jornada de 2022. Inscreva-se no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e ganhe o seu calendário do próximo ano com conselhos e fotos do santo e já bento por um sacerdote. Ligue agora 0800 006 1223 das 8 às 18 horas. E caso você esteja em Portugal, 707 502 677 das 11 às 21 horas. Nosso plantão de atendimento funciona de segunda a sexta-feira.